Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre um outro tema, que é um tema muito conversado dentro de sala de aula, é um tema que normalmente quando eu chamo os pais pra gente conversar, é um tema bem recorrente, digamos assim, tá? Que é a respeito da agressividade infantil, né? E formas, e o porquê que isso acontece, porquê que isso ocorre, e por que eu tô trazendo esse tema hoje um pouquinho pra gente conversar. Porque recorrente do Covid-19, do coronavírus, os ânimos de todos estão alterados, tanto das crianças quanto dos pais, do ambiente, é noticiário o tempo inteiro, são tantas questões políticas agora à tona, né? Na atualidade, agora nos últimos dias mais ainda, e tudo isso mexe com a economia, mexe com o nosso senso crítico, e isso mexe com o nosso emocional também. E as crianças estão inseridas dentro deste contexto todo, e principalmente nesse momento que estão mais fechados dentro da residência com os adultos, eles acabam presenciando e vivenciando algumas coisas e eles não têm condições de dar conta de tantas informações e da complexidade dessas informações, e o que quer dizer tudo isso que está acontecendo no mundo, tanto no âmbito da saúde quanto no âmbito também econômico, tá? Então, eu pensando em alguns assuntos para a gente poder ir tratando e conversando, me veio à tona um pouco dessa questão, da agressividade infantil, que é uma forma de manifestação, de ansiedades, de medos, de tantas coisas no desenvolvimento infantil. Então, eu trouxe algumas coisas para a gente ir conversando a respeito disso. Começando então, porque se manifestam, essa agressividade infantil, tá? E de onde ela vem. O que acontece? A criança, quando ela nasce, eu já conversei com vários pais e vocês vão conseguir lembrar um pouco dessa minha fala também no decorrer da minha fala aqui no vídeo, tá? Quando a criança nasce, ela nasce pura de impulsos. Então, ela manifesta se tá com frio, se tá com fome, se tá xixi, se tá cocô, se tá indisposta, se tá incomodada, através de uma manifestação corporal. Ela se debate, ela grita, ela chora, ela tenta manifestar para o mundo sem a questão da fala existente e pronta para ser verbalizada, através desse corpinho. Então, de uma forma, entre aspas, agressiva, manifestando o que ela quer. Tá com a fralda suja, tá com sono, ela se contorce, grita, chora. Então, essa agressividade, ela já vem desde o início, então, do nosso nascimento, onde ela começa a manifestar alguns incômodos que estão acontecendo com ela, porque não tem ainda uma fala bem elaborada para poder falar e verbalizar sobre isso. No decorrer da educação infantil, dos primeiros anos de vida da criança, ela vai tendo e conseguindo aprender a se comunicar. Com isso, vai baixando um pouquinho o grau de agressividade, tá? De manifestação corpórea, propriamente dito, tá? No primeiro, segundo ano, esses impulsos são demonstrados de uma forma um pouco mais frequente, pela ausência da fala especificamente inexistente até então, de uma forma muito elaborada. Então, qualquer ansiedadezinha, qualquer medo, qualquer insegurança, ela vai demonstrar através disso. Então, acontece muitas vezes uma mordida, acontece muitas vezes um empurrão, um puxão de cabelo, isso seja nos amiguinhos dentro de sala de aula, como também acontece em casa, com os pais, quando a criança normalmente é contrariada, ela está querendo alguma coisa que não está sendo trazida para ela a priori, de imediato, tá? Então, o que acontece? A criança, ela nasce se manifestando dessa forma, se comunicando dessa forma, e junto disso tem um mecanismo chamado egocentrismo, onde tudo no mundo tem que ser trazido de uma certa forma, é assim interpretado pela criança, para ela. Ou seja, eu quero um colo, o colo tem que surgir. Eu quero água, a água tem que surgir, Então, o mundo, para eles, neste momento mais egocêntrico, funciona como um desejo tem que ser satisfeito, tá? Na sensibilidade da criança, tá? Então, o que acontece? Tudo que eles imaginam, tudo que eles querem, que eles sentem, eles acreditam que os adultos saibam, que não precisa manifestar e que ele precisa receber.
E nós, enquanto adultos, nós, enquanto sociedade, temos, né, essa obrigação de ir mostrando para eles que as coisas não funcionam assim, que as coisas têm o seu tempo para acontecer, nós vamos dar aquilo quando é possível. Então, um exemplo, um doce antes da refeição não é legal, não é interessante, retira, né, a fome para a hora da refeição, propriamente dito, que é onde tem os nutrientes específicos para aquela criança. Tudo isso a gente sabe enquanto adulto, a criança não sabe. Ela tem aquele desejo, até uma fome, às vezes ela confunde com algo só que me dá mais prazer. Então, ela não consegue ter a consciência do que é realmente necessário para o corpinho dela ser saudável, ter uma disposição, ter os nutrientes e o que ela quer, né, de imediato. Então, isso traz um pouquinho de angústia, tá? Para as crianças, tá? Então, por quê? Porque eles estão nessa fase do egocentrismo, onde eles querem ser satisfeitos e sanados o tempo inteiro. Nós precisamos ir mostrando para eles aos pouquinhos. E por que eu tô trazendo esse assunto? Porque justamente neste momento de confinamento, dentro de todas essas percepções que nós estamos inseridos atualmente, são questões econômicas, são questões sociais, é a falta do desemprego, é a falta de dinheiro para pagar os boletos que vão chegando. A gente começa a ficar ansioso dentro de casa também. E as crianças também estão um pouco mais reclusas dentro do ambiente ou do quarto ou da sala, sem poder circular muito, né, nesses outros âmbitos sociais, também ficam ansiosas. Então, essas manifestações mais egocêntricas, né, essas manifestações um pouco mais de desejo, de vontades, de ser sanada, de ser satisfeito, acontece com uma intensidade um pouco maior. Tá? O que é importante para a gente saber e a gente poder auxiliar tudo isso? Para que a gente passe de uma melhor forma também perante tudo isso. Acolher a criança nesse momento, dar um carinho, dar um afeto e poder explicar para ela com calma. Por mais que essa explicação demore tempo para ser entendida, demore tempo para ser processada, muitas vezes não vai acontecer nem no momento imediato que a gente está tentando explicar para ela por que a gente não pode fazer determinada coisa ou ter determinada coisa. Tá? Talvez isso leve alguns diazinhos para serem elaborados e aos poucos e com o passar do tempo ela vai conseguindo entender um pouquinho todo esse novo contexto social. Precisamos ter isso muito claro, tá? Esse contexto todo é muito novo para todos, tanto os adultos quanto as crianças. E a gente precisa entender, compreender, acolher com o maior afeto possível neste momento, para que todos passem por isso de uma forma um pouco mais saudável, certo? Processos de ansiedade na primeira infância são normais, por todo o amadurecimento cerebral que está acontecendo, por toda a compreensão e entendimento deste novo mundo, tá? E dentro deste contexto atual de confinamento, mais ainda. Então, uma dica que eu posso trazer para vocês, né, para esse momento de confinamento é diálogo, compreensão, se colocar no lugar do outro, entender que tudo isso vai passar, entender que tem uma criança em desenvolvimento aí, tem uma criança que está compreendendo este mundo, e compreendendo este mundo num momento que teve uma mudança muito, muito grande, né? Que ela tinha sua rotininha, que ela tinha seus hábitos que foram trocados, foram alterados, que ela também sente falta dos coleguinhas, que ela também sente falta da rotina, tá? Então isso é super importante, a gente compreender também. Às vezes nós adultos, a gente está tão inserido nesse contexto todo, nesse turbilhão que a gente está atualmente, né? De todas essas questões que estão acontecendo de saúde, de vida, com os nossos familiares, nossos entes queridos que são mais velhos, que a gente tem que ter um cuidado um pouco maior, alguma pessoa da família, ou nós mesmos que temos alguma questão também de uma questão de saúde que debilite um pouco mais, que tenha que ter um pouco mais de cuidado, e a gente acaba deixando em segundo plano todas essas necessidades das crianças também. Então é importante a gente se voltar um pouquinho para eles também e compreender, né? Então não tem fórmula mágica, não tem algo que a gente possa fazer para a gente sanar tudo isso quanto antes fosse, não tem o que a gente fazer, a gente tem que conviver. Por quanto tempo? Nem nós sabemos, né? Enquanto adultos. Imagina isso para uma criança também, tá? Então é importante a gente manter a calma, cautela, carinho, amor, compaixão com o próximo, certo? Pra gente poder
passar por esse momento tão delicado que todos nós estamos passando nesse momento, mas que vai passar. Todos nós temos essa certeza de que está aí. Daqui um pouquinho tudo isso vai passar, a gente vai poder olhar para trás e refletir o quanto toda a família amadureceu, o quanto toda a família cresceu com tudo isso também, né? E poder valorizar também. Às vezes a gente pensa, eu gostaria de ficar tão mais em casa com os meus familiares, né? Ter uma qualidade de vida, ficar um pouco mais em casa com todos, brincando e cozinhando e fazendo algumas coisas assim, que a nossa correria anterior não nos permitia, né? Então é importante a gente valorizar esse momento também, poder aproveitar ao máximo possível também essa possibilidade que está aí, certo? Porque depois no retorno vai todo mundo voltar, né, ao pique anterior. Então vamos curtir um pouquinho esse momento também, com bastante amor no coração, bastante compaixão, bastante entendimento de que o outro também pode estar sofrendo tanto quanto eu, certo? Um beijo grande para todos vocês, né? Qualquer coisa vocês podem me chamar no telefone também. O primeiro post que eu postei tá ali, o meu celular também. Podem me chamar sem problema nenhum. Sempre que for possível eu vou retornando para vocês, certo? Só pra gente poder compreender um pouquinho o quanto essa agressividade infantil, essas birras, essa falta também de uma paciência nessa primeira infância pode estar inserida também neste contexto de Covid-19 que nós estamos aí, certo? Um beijo bem grande. Fiquem com Deus, fiquem em paz e vai passar. Logo, logo estaremos juntos. Vai passar. Beijo!